enfermagem! Estamos começando mais um episódio do melhor podcast da enfermagem. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luísa Werneck. Eu sou Maria do Socorro, a vice-presidente do Corém Minas. E esse é o Enfermagem Pode! Mais um episódio, Socorro. E hoje a gente vai tratar de um tema crucial. A gente vai falar de saúde pública, a gente vai falar da enfermagem ocupando espaços importantes, né, na gestão, na alta gestão, inclusive. Então, vai ser um episódio que vai trazer muita informação importante para os profissionais de enfermagem. E de local que eu considero extremamente sensível e vulnerável, que são as portas de urgência e emergência. Exatamente, que a gente precisa falar para entender como que funciona esse serviço, e a gente falando de uma região tão grande, tão abrangente, uma cidade tão grande que é Belo Horizonte. E para isso a gente trouxe duas convidadas que a gente não vai revelar agora ainda. A gente sempre faz esse esse segredo. A gente segredo. gosta de fazer esse suspense. Esse suspense para ver, né? Porque nesse momento, o que o pessoal tem que estar fazendo? Esse pessoal, nesse momento, tem que estar curtindo aí a rede social do Corém. Curte o Corém no Instagram, segue lá o Corém, né? @CoremMG, e segue também o Instagram do podcast, @enfermagempod, para ficar por dentro de tudo. Entra também lá no canal do YouTube, @MGCorém, para poder ficar por dentro de tantos cursos que o Corém disponibiliza para você, palestras, eventos diversos. Aproveita para curtir, comentar e compartilhar o nosso podcast. E você também pode assistir o podcast no Spotify. A gente tem lá o canal Enfermagem Pod no Super Spotify. legal. Inclusive, lá tem áudio e vídeo. Dá para assistir até vídeo pelo Spotify. Maravilhoso. E tem o site do Corém, www.coremmg.gov.br. Eu não errei os Ws. www. E entra lá no site do Corém para ficar por dentro de tudo que está acontecendo na enfermagem. O site tá com uma nova cara. Se você não conhece Super o novo legal. site do Corém, entra lá porque ele tá com uma nova cara, fácil acesso a tudo, maravilhoso. E a gente ainda tem a nossa assistente virtual. Não, e lá no site também tem um link que você pode avaliar o atendimento, como o Corém está na relação com você. É super legal, gente. Estamos melhorando a jornada do nosso inscrito no site, porque o site precisa ser cada vez mais assertivo nos seus cliques para que você chegue e encontre o que você realmente está procurando. Mas lá também temos a nossa Cora. A Cora é a nossa assistente virtual, uma grande inovação que essa gestão trouxe para os enfermeiros, técnicos e auxiliares. A Cora, gente, você pode ter aqui, ó, no seu celular e se comunicar com o Corém 24 horas por dia, de segunda a segunda. Isso é respeito para com você. Como que você vai ter o acesso à nossa assistente virtual? Através do telefone 031 3238 7500, você já vai estar conectado através do WhatsApp. Salvou esse número, você já vai ter o bom dia, o olá da Cora, que quer fazer o melhor para você. Fazendo isso, aquele incômodo do telefone cair, de você não conseguir falar com o Corém, já está quase chegando aos 100% de efetividade nesse atendimento. Estamos já na terceira temporada da Cora, cada vez mais podendo trazer para você o que você precisa. Agora, tem outra coisa também muito legal, que é a carteira digital. Você hoje não precisa ficar carregando sua carteira naquele plásticozinho no bolso. Você pode deixar ela em casa, mas baixar ela aqui através do aplicativo CDF. Fez todos os requisitos que o aplicativo vai te solicitar, você tem a sua carteira digital, caiu alguma coisa aqui do microfone, tem a sua carteira digital e com ela também você pode renovar quando necessário. É bom ou não é? É bom demais, e tanto que eu tenho no meu celular. Você viu que caiu no microfone? Eu acho que foi o lateralzinho. Então não tá tudo certo. ótimo, ele não vai desmontar. Tá certo. Ô, gente, acontece tudo. Isso. Maravilha, dados os recados, Feitos os atropelos. tudo certo.
Então, agora acho que a gente pode revelar nossas Bora. convidadas, né? Então, sem mais mistérios, e se é para mostrar que enfermagem pode. Sejam muito bem-vindas, Renata e Kênia! É um prazer estar aqui. Queria agradecer muito o convite, né? É uma oportunidade muito grande de a gente poder falar um pouco do nosso trabalho, do trabalho da gestão, de filosofias que a gente adotou, né, no SUS BH e que tem trazido tantos resultados bacanas aí para os usuários, né, e para a gestão como um todo. Obrigada. Eu também gostaria de agradecer e dizer que é uma honra estar aqui, né, representando a enfermagem que ocupa esses espaços como nós ocupamos, né? E é um orgulho, muito feliz. E a gente fica feliz de receber enfermeiros, enfermeiras, técnicos auxiliares que acreditam no SUS e que trabalham por um SUS cada vez melhor, mais efetivo, mais eficaz e realmente conectado. A prefeitura deve ter muita honra de vocês, porque tudo que nos fez chegar até vocês foram indicações, elogios e ratificação da competência de vocês. Isso é bacana demais. Ontem mesmo a gente estava num evento, né? A gente estava fazendo a entrega de mais um projeto. Eu falo muito do projeto, porque é o projeto que eu estou à frente, né, também, mas a gente tem vários outros projetos na diretoria de urgência, na gerência de urgência, mas a gente fez a entrega ontem dos resultados do projeto Lean no Transporte em Saúde, que é um projeto pioneiro, inclusive, assim, a gente não viu na literatura nada voltado para o setor de transporte, né? E com a presença do secretário de saúde, subsecretário, diretor, o gerente da GAUTS. Então, assim, a gente entende que a gente vem, enquanto secretaria, como uma diretriz, né, contando, ensinando, envolvendo toda a equipe da ponta, né? A gente conta com uma equipe de enfermagem também nesse processo. E os resultados ontem, assim, são inquestionáveis, né? O que a gente ganha de eficiência, o que a gente ganha e o que a gente consegue ofertar para a população em relação à melhoria. Então, assim, a gente parte agora para um novo projeto, uma extensão do projeto para o SAMU e depois para o SAD, né, que está debaixo da GEURI, e é a diretriz da Diretoria de Urgência e da Secretaria Municipal de Saúde a implantação da filosofia Lean em toda a rede. Então, é bem bacana. E além de ser um diálogo legal, vai trazer para a nossa enfermagem a oportunidade de conhecer, saber o que realmente é essa metodologia, aqui ela está linkada, né? Vai ser muito bom demais, Não, hein? vai ser rico demais. Muito bom. Mas eu nem vou falar do currículo delas, que eu vou deixar elas falarem, né? Sim. Então, acho que podem começar, né, a Renata e depois a Kênia, contar um pouquinho da trajetória, sua trajetória profissional, e como que vocês foram parar em cargos de gestão tão importantes e fazendo diferença, né? Tá. Eu sou formada há 14 anos, né? Sou enfermeira formada há 14 anos, tenho pós-graduação em gestão hospitalar e vigilância sanitária, possuo certificação Black Belt, Six Sigma, classificadora e auditora do protocolo de Manchester, né? Iniciei a minha carreira profissional numa empresa de TI, então eu era uma analista clínico de TI, trabalhava na equipe clínica, viajei o Brasil todo implantando projeto de classificação de risco no pronto-socorro. Então, minha trajetória sempre foi construída na urgência, né? E aí, nessas viagens aí, durante esses anos todos que eu permaneci nessa empresa, eu prestei serviço, né, para uma empresa terceirizada e eles gostaram muito do meu trabalho, né? E aí o pessoal, até muitos enfermeiros trabalhavam comigo e falavam assim, mas o que você faz? Eu falei, eu só faço o meu trabalho bem feito, né? Eu recebo para isso, eu estou aqui e vou fazer acontecer. E ficar sempre muito atenta à questão de fluxo, de porta de entrada, o que pode melhorar, questão do alinhamento com a equipe médica, né? E aí essa empresa terceirizada ganhou uma licitação, né? É uma OS para fazer a gestão juntamente com o município. E aí eu recebi um convite deles para poder assumir a gerência assistencial do município, né? E aí fiquei lá com eles alguns anos. Quando saí, participei de um processo seletivo aqui na PBH e fui convidada para ser líder do projeto Lean nas UPAs pela secretaria, que estava na iminência de acontecer, em parceria com o Ministério da Saúde, né, e Universidade Federal Fluminense, mas mediante assim, o tamanho do projeto
e a implantação que ia acontecer de forma simultânea nas 9 unidades, eles precisavam de alguém. E aí, quando eu cheguei, eu já tinha uma bagagem grande, né? O pessoal, quando chegou, eu falei, tá aqui, ó, tá tudo pronto. Os dados iniciais, o diagnóstico tá aqui. Então, a gente conseguiu agilizar muito esse processo, a gente conseguiu um êxito muito grande, né, com esse projeto. No final do projeto, eu fui convidada para assumir a gerência adjunta da GEURI, né? E fiquei ali, acho que 1 ano e 9 meses. Como a GEURI, a gerência, virou uma diretoria, a diretora me convidou para ficar na parte da assessoria. Então, chegaram, né, novos gerentes, mas continuo tanto na gestão quanto à frente do projeto Lean, mas agora em outros segmentos. Olha, enquanto você estava falando, o que mais me fixou, né, porque o currículo nós tivemos acesso, foi o uso da palavra convidada. Convidada. Isso tem um significado? Sim. Não sei se para você, Luísa. Com certeza. Extremamente importante. Eu fui convidada, ou seja, eu fui reconhecida, eu fui valorizada. Isso é muito bacana. E eu acho que a nossa enfermagem já começou com uma mensagem aqui muito legal. A hora que você estiver assistindo esse podcast, você vai, lembra disso, guarda isso, convidada. E só depende da gente. Só depende da gente. Você entendeu? Porque se você não for convidada até para você se posicionar para ser, você precisa ter trajetória. Você precisa ter um algo mais para que você possa estar onde vocês estão. É bacana demais. Inclusive, ela falou, né? As pessoas perguntavam, outros enfermeiros, o que você fez? O que você faz? Entrego o meu trabalho da melhor forma. Trabalha em alta performance. A gente tem que focar nisso, né? A gente tem que sempre dar o nosso melhor, independente de onde a gente esteja. Práticas avançadas de gestão, né? É muito bacana. Então, eu fui auxiliar de enfermagem 9 anos. Comecei minha trajetória em, não vou falar 1 ano, não. X. Mulher linda, nova, desse jeito. Pois é, eu fui auxiliar de enfermagem e eu sempre quis mais. Eu lembro que no meu primeiro emprego no hospital, na primeira entrevista com uma enfermeira, ela me fala assim, como auxiliar de enfermagem ainda, ela vira, eu vi todo mundo falar e assim, de repente veio uma coisa na minha cabeça e falei assim, não, é meu primeiro emprego aqui, né? Eu sou recém-formada, mas eu não quero ficar aqui, eu quero mais. E eu não sabia que eu queria mais naquela data. Naquela época, isso veio assim, eu quero mais. E eu falei assim, gente, mas eu quero mais mesmo. E aí eu fui fazer a faculdade logo depois, né, de um tempo. E eu terminei minha faculdade em 2007, mas durante o período da faculdade, eu tenho um amigo que ele tinha, o primo dele assumiu a prefeitura no interior, e tinha uma situação de saúde que precisava de algumas intervenções, e ele me pediu assim, será que você pode ir lá, Kenny? Eu ainda estudante, 4º período. Eu conversava com ele sobre a matéria que eu estava vendo, saúde pública, coletiva. Será que você pode ir lá e ver o que tem? Você pode ajudar em alguma coisa, em fazer um estágio? Aí eu falei assim, eu quero mesmo fazer um estágio, né? Então eu vou. Cheguei lá, colhi os dados, né? Fiz um projeto para a cidade, de uma implementação do PSF, que já tinha mais para a gente poder implementar mesmo o programa de saúde da família, com acesso, né? E a gente construiu um projeto muito bacana. Eu, como estagiária, continuei indo algumas vezes na cidade, nas minhas férias da faculdade, eu ia para lá e ficava as férias inteiras lá. Criei um vínculo, e aí, eu ainda no 6º período, eu fui convidada a assumir a Secretaria de Saúde da cidade, a ser a gestora. Qual cidade? Santo Antônio do Rio Abaixo. Maravilhosa, uma cidade linda. Convido todos a conhecer. Uma cidade maravilhosa, de um povo maravilhoso. Eu sou cidadã honorária, depois disso eu virei cidadã honorária da cidade. E aí eu fui secretária de saúde dessa cidade por 2... Não, aí eu falei, não, eu não posso assumir, eu tenho que terminar minha faculdade. Faltavam 2 anos ainda, né? E aí eles falaram assim, não, a gente te espera. Pode terminar a faculdade, a gente te espera. E eu continuei indo na cidade, todas as férias eu ia para a cidade, ficava como estagiária na cidade e formei. No dia seguinte eu já estava na cidade morando,
já como secretária de saúde. Que legal! E aí eu fui secretária de lá 2 anos, adoro a cidade. Durante a faculdade ainda eu já tinha sido aprovada no concurso, nesse concurso de 2006, né, que eu entrei. E aí, no meio do período, eu comecei a assumir, fui chamada, homologado o concurso, e eu assumi o concurso de enfermeira na Prefeitura de Belo Horizonte e continuava como secretária de saúde durante o tempo. E acho que chegou a minha hora de voltar para Belo Horizonte, e aí quando eu voltei como enfermeira, ficou só 2 meses como enfermeira da UPA, eu já fui convidada para ser a coordenadora de enfermagem, a referência técnica, depois eu fui gerente adjunta, logo em seguida, depois eu fui gerenciar uma unidade básica de saúde, e agora eu estou aqui na gerência de urgência e emergência de Belo Horizonte. Esquece do SAMU não, Kênia, porque ela ainda tem o SAMU. Eu também sou enfermeira do SAMU. E assim, eu acho que é muito importante falar que esse cargo que eu ocupo hoje, né, da gerência de urgência e emergência de Belo Horizonte, até há pouco tempo era um cargo médico. Olha que legal. Era um cargo que somente médico ocupava. Né? E aí eu também fui convidada pela atual diretora, que era gerente, a assumir a gerência de urgência e emergência. Então, quando você fala de ser convidada, a gente não entende essa palavra, né? Por exemplo, assim, eu falei assim, convidada é porque você é competente, porque viu suas entregas, viu, né, a sua história, né? Eu acho que isso é muito interessante. E aí, eu estou aí na gestão desde quando eu formei, adoro assistência de urgência também, mas tenho uma predileção pela gestão e gosto muito do que eu faço. E tenho assim, eu tenho não sei, assim, não é uma vaidade, mas fico feliz em falar que eu tenho orgulho, é isso, de ter êxito, sabe? Eu consigo, nos lugares que eu já passei, eu consigo o trabalhador, né? Eu acho que o olhar nosso de enfermeira, a gente consegue olhar para todos os profissionais de uma forma horizontal, né? Aqui todo mundo é igual, né? Nossa gestão é uma gestão única, a gente está fazendo tudo para o usuário, né? O trabalhador ele tem que ser valorizado, porque o trabalhador valorizado ele consegue fazer o trabalho dele com competência, com vontade de fazer, e o usuário fica feliz com a entrega, né? Então, nós, enfermeiros, conseguimos ver isso, né? Eu queria só fazer uma observação, mas na verdade, assim, porque quando a gente é da gestão, né, acaba que assim, eu nem sei se eu sei fazer outra coisa, mas quando a gente entra em outras unidades, né, a depender daquilo que a gente encontra, a mente já começa a trabalhar pensando assim, será que o pessoal, quantas pessoas chegam por hora, quanto tempo que o pessoal demora para poder atender, por que tem essa fila, como que eles estão fazendo, será que eles estão analisando esse indicador, como que funciona aqui dentro? Isso assim, de forma automática, sabe? Então a gente já olha, já falou, eu preciso disso aqui, para pelo menos eu conseguir fazer uma leitura, e aí, né, quando é da nossa competência ou quando é solicitado, a gente, né, dá alguma orientação, quando não é, a gente só pensa e fica ali tentando acompanhar e imaginar como que funciona esse lugar aqui que eu tô. Mas é bem bacana, uma função, assim, bem... que a enfermagem precisa explorar mais, né? A gente tem gerentes de UPAs que são enfermeiros, né? Então, extremamente competentes. Então, assim, é a gente querer mesmo. Faz a diferença quando você tem, sem desconectar a importância e a capacidade dos outros profissionais, né, da área de saúde ou de outras áreas, mas quando você tem um enfermeiro bom fazendo a gestão, assumindo a gerência, seja da atenção primária, seja da unidade de emergência, a gente percebe a diferença. Primeiro que ele tem a capacidade de gerenciar maior força de trabalho. Sim. Né? Que vivemos de escala, de remanejamentos. Então, flui. Tem essa questão que Kênia colocou. Nós temos um olhar mais horizontal. Nós não preocupamos muito naquele momento se eu estou ali, se eu estou aqui, se eu formei para tal curso ou outro. Então, e isso flui melhor. Mas, voltando a palavrinhas-chave desse começo de podcast, quando eu extraio de Renata o convidar, eu extraio de você, eu sempre quis mais. Porque se você não tiver algo que pulse dentro de você e olhe assim, não, eu posso mais, eu quero mais, você vai ficar parada e vai chorar e vai se tornar vítima. E aí é uma palavra
porque aí eu tenho que falar uma palavra. Ai, porque eu te Vamos ver o que peguei. Você falou, aí agora eu vou arrematar, entendeu? Porque Agora eu fiz um negócio aqui Eu que tô eu aqui nunca tinha feito. Você viu? eu vi, você tá hoje, hein? Hoje eu tô... Aí, por exemplo, ela foi convidada. Ela sempre quis mais. E agora? Teve uma coisa que elas precisaram. Aí eu vou querer ir. Fala. Coragem. Coragem. Que é o que move, né? Que é o que move. Porque E não muitas adianta... pessoas param. Porque não adianta ser convidada, não adianta querer mais, se você não tem coragem para mover, Isso. chegar lá. E vamos para. Isso Ainda mesmo. vai ter mais filosofia. Vai. Mas vamos. Só pegando esse gancho na coragem, quando eu fui convidada, né, eu chamei uma professora que eu gostava muito dela, assim, gosto, na verdade, e falei, olha, eu fui convidada a ser secretária de saúde da cidade. Gente, é lindo. Aí ela virou e falou assim, mas é seu parente? Não, eu nem conheço, assim, conheço porque fiz uma amizade, né, eles me conheceram pelo meu trabalho, eu fui lá fazer um estágio, né, e aí ela virou e falou assim, se fosse você eu não ia, você vai se queimar. É um cargo muito alto, é muita responsabilidade, você não tem experiência, você vai se queimar. Eu virei e falei assim, não vou não, eu vou. Eu vou porque vai dar certo, não tem por que dar errado, vai dar certo, e deu muito certo. Tem gente que não tem visão, né? Tem gente que tem medo. O medo Muito. como cautela é ótimo, mas o medo, Paralisante não pode ser. não, de jeito nenhum. Excelente. Falamos da trajetória. Bora Isso. começar? Vamos. Então é você. Então tá bom. Uma coisa que é um desafio, não só aqui em BH, mas no país todo, é a superlotação, né, das nossas portas de entrada, urgência e emergência, né, principalmente. E aí, na experiência, na gestão, falar aqui com a Kênia, né, depois Renato se quiser também complementar, qual estratégia que a gestão pode utilizar para minimizar essa superlotação, os impactos dessa superlotação para a população e também quando a gente pensa vamos aqui, como a gente está no podcast da enfermagem, falando para os profissionais de enfermagem, esse impacto também para a equipe de enfermagem, que está ali na ponta e que também sofre, assim como a população, como usuário, sofre também os impactos dessa superlotação. É um processo de trabalho que a gente pode ser feito. Começa com o projeto da Renata, que a Renata pode falar. A gente vai falar, que é o link, né? Que é priorizar. A gente prioriza o paciente que mais precisa primeiro, né? A gente garante a equidade, né? Então, através da classificação de risco. Então, isso é uma coisa que a gente consegue assegurar. Dentro do link, que a Renata vai falar um pouco mais, a gente consegue, além de a gente classificar essa priorização clínica do paciente, né, na entrada, dar uma segurança para o profissional, o enfermeiro ele tem segurança quando ele aplica o protocolo de Manchester, que ele está classificando um paciente, que esse paciente pode aguardar até o tempo determinado pelo protocolo, né? E aí a gente utiliza a ferramenta Lean. Quando a gente utiliza a ferramenta Lean, a gente economiza tempo, né? A gente desperdícios de tempo, a gente agiliza as consultas, a gente usa o fluxo puxado, né, para a gente priorizar esse paciente no atendimento e priorizar todo o percurso do paciente na unidade até a gente conseguir uma finalização do atendimento, que pode ser uma internação hospitalar, ou uma alta para casa, ou uma alta para o EMAD, né? Então, várias outras formas, ou um encaminhamento para uma outra especialidade que pode acontecer, né? Então, a gente usa isso. E dentro disso, a gente tem os nossos projetos, que é o link, é o que a gente faz da agilidade, né, do desperdício, do fluxo puxado, e a gente tem a qualificação. A gente hoje trabalha com a qualificação das AIHs, né, da construção das AIHs, que para uma qualidade do cadastro no projeto do SUSFácil, né, no programa do SUSFácil, para o regulador, o médico regulador da central de internação, conseguir ver com mais detalhes e com mais riqueza o quadro clínico do paciente e ele priorizar essa vaga dentro da possibilidade do serviço, né? Aí a gente estreitou a comunicação entre central de internação com as UPAs, com o UNIR. Hoje a gente tem nas UPAs, chama Unidade Interna de Regulação. Essa unidade interna de regulação é gerida por um enfermeiro, tá? Que ele faz a gestão do serviço. Eu gosto de falar que ali é o coração da unidade. Ali a gente recebe o paciente,
de contato do centro de saúde, de contato do SAMU, e ali sai paciente. Aquele enfermeiro ele faz a gestão do cadastro junto com o auxiliar administrativo, ele faz a gestão dos encaminhamentos que tem que ser encaminhados para outras portas terciárias, ele faz a gestão dos transportes que tem que sair, qual o paciente que tem que ir primeiro no transporte que chegar, qual o transporte adequado para esse, se vai ser solicitação de SAMU, se vai ser uma solicitação de transporte de saúde. Então, o enfermeiro gerencia isso. Então, a gente tem essa qualificação. E hoje a gente tem também, durante o paciente, o que o paciente está, né, internado, né, em observação, aguardando internação ou passando pela unidade, a gente está em implantação do núcleo de segurança do paciente nas UPAs. Tá? Em todas as UPAs a gente já conseguiu fazer a implantação. Hoje a gente está na fase de treinamento, de capacitação da equipe. Tá? A gente tem as aulas, são 42 horas aulas disponibilizadas no portal do EAD da PBH. Todo profissional de UPA, todo profissional, ele tem um cadastro garantido para fazer esse curso. E aí a gente está implementando as ferramentas desde a admissão do paciente na recepção até a saída do paciente no transporte de saúde. Então, o núcleo de segurança do paciente. Esse núcleo de segurança do paciente, além da capacitação do trabalhador, né, a enfermagem ela se sente mais segura com isso. Né? A gente já observou, a gente fez uma pesquisa de satisfação antes da gente implementar, e na pesquisa de satisfação a gente viu como a enfermagem é sedenta por ferramentas, por processo de trabalho que ela consiga qualificar a assistência dela. Quando ela qualifica a assistência dela, ela deixa de ser sobrecarregada, ela tem prazer em trabalhar, e a gente conseguiu perceber isso na nossa pesquisa de satisfação, como ela estava sedenta por isso, sabe? E aí, a gente está nessa fase de implementação, a gente terminou agora uma capacitação em todas as UPAs de 555 profissionais que foram capacitados nas UPAs, em loco. Nosso enfermeiro deslocou em loco e fez essa capacitação. Leonardo. Ai, que legal. Olha aí, ó. Vou mandar até um beijo para ele, né? Oi, beijo e abraço para esse profissional que é excepcional, humano. E a gente estava conversando. A vida para ele é bela. Então, ele faz as coisas com muita leveza. Fica aí, Léo. Nosso beijo. Então, assim, só até para poder complementar essa questão da ela foi falando, já fui pensando assim, ai meu Deus, queria estar anotando também um tanto de coisa que eu tenho para poder falar em relação a essa questão da superlotação, né? Porque quando a gente pega os indicadores, né, e a gente precisa trabalhar, aprender a trabalhar com essa questão dos indicadores, inclusive quando a gente tem um problema de superlotação nas unidades, né? Primeiro entender o perfil daquele paciente que está na minha porta e aí pensar em quais as estratégias que a gente vai lançar ali para poder, né, melhorar esse tempo porta-médico. E uma dessas ações que foram implementadas e uma das ferramentas, né, que foram implementadas que veio com essa questão da implantação do projeto Lean foi a instituição do fluxo rápido, né, o fast track em todas as unidades aqui de Belo Horizonte. Então, quando a gente, né, ele passa pela classificação de risco e o enfermeiro já identifica, né, um paciente de baixa complexidade, ele já segue um caminho diferenciado dentro da unidade, então tem uma equipe exclusiva dedicada para fazer esse atendimento, né? E aí isso, assim, para a gente chegar no nível que a gente está hoje, foi uma construção assim muito pesada, porque a gente teve que trabalhar com protocolo clínico, a gente teve que trabalhar com prescrição padrão, a gente teve que estar muito alinhado com a equipe médica em relação à questão de produtividade, né, do volume que vem. Então esses estudos aí que o Lean traz, né, vão estudar capacidade e demanda, mas para eu fazer isso, eu tenho que separar. Porque, por exemplo, o Fast Track só funciona na clínica médica, porque é o maior volume que eu tenho, não justifica a gente colocar na pediatria, na ortopedia, na cirurgia, né? Então, assim, conhecendo os nossos números, conhecendo o perfil daquilo que a gente recebe, a gente já consegue pensar numa estratégia diferenciada. Claro que o médico, né, ele tá ali, ele sabe que ele vai atender o paciente verde, e aí a gente tem aí a criação, a chegada de um enfermeiro fluxista que a gente colocou, né, que faz parte desse processo, não só do fast track, mas acompanhando ali, né, o paciente amarelo também que está na UDC, ele vai acompanhando todo esse movimento da porta, principalmente os tempos porta-médico, que são, né, um dos indicadores do projeto. Então,
quando ele percebe, o tempo do verde é até 2 horas, já está em 2h20. Já é o momento de startar uma ação, então ele vira para o médico que está num consultório que a gente chama volante, ele atende tanto a ficha amarela quanto ficha verde, fala, olha, o verde estourou, a partir de agora você puxa ficha verde. E aí ele intensifica Legal, as fichas verdes, voltou para a normalidade, ele começa a intercalar, né, e volta a atender amarelo e verde, ou só amarelo, isso vai de acordo com o plantão. Então a gente tem esse enfermeiro, é ele que é responsável, né, o médico da amarela pediu um exame. Aí a superlotação tem muito disso, né? Quando a gente, antes de iniciar o projeto, quando a gente chegava, todos os pacientes estavam ali dentro tomando soro lento, né? E paciente que muitas vezes não tinha critério para estar ali. Uma observação que não correspondia com o objetivo da unidade. Exato. E estava todo mundo ali. Então, assim, a gente teve que trabalhar isso. Quem precisa estar, né? O médico, ele está ali atendendo ficha verde, mas se ele identificar que aquele paciente, que embora tenha sido verde pelo Manchester, que ele precisa de um exame laboratorial, ele sai daquele fluxo e ele tem autonomia de retirar e encaminhar ele lá para dentro para poder fazer os exames, né? Mas, assim, e aí esses exames, a gente tem que contabilizar, porque o Lean trabalha com essa questão da produtividade. Desde a solicitação do médico até a liberação do resultado, ele tem que acontecer em até 2 horas. E aí esse enfermeiro fluxista, ele fica acompanhando, né, o exame, ele tem que sair. Chegou o exame, eu tenho que já encaminhar na mão do médico para que aconteça essa reavaliação, para a gente tentar diminuir essa superlotação. Ver se libera ou se faz a conta referência, né? Exato. Então, assim, na porta, a gente tem essa questão. E aí, como a Kênia trouxe essa questão? Porque são 2 grandes problemas, né? Um problema de entrada, que a gente acabou resolvendo com essa questão do Lean. É claro que, eventualmente, num dia de uma demanda maior, é um feriado, o centro de saúde está fechado, vem uma demanda grande pra gente. Sancionais. Isso. Né? E a gente não está livre delas, mas assim, esse problema a gente já entende que a gente já resolveu, porque a gente saiu de um tempo porta-médico muito alto por um tempo muito aceitável. A gente monitora isso pelo celular, né, Keira? Direto. Porque o que a gente, quando a gente está na gestão, o que a gente tem que entender é isso, que às vezes implementar é fácil, mas a gente precisa monitorar, senão aquilo se perde. A manutenção é muito difícil. Então a gente é o mais difícil, gente. É o mais difícil. Então a gente monitora essa questão. E a questão da saída do paciente, que tem a ver com essas outras estratégias do enfermeiro da unidade de regulação, que também precisa fazer esse mesmo movimento, né? Tem uma pendência. Né? Qual que é a pendência? Está aguardando o exame. Já tem quantas horas? Já tem tantas horas que pediu. Ele vai lá para saber por que o exame não ficou pronto e já, né, solicitar reavaliação. Então, ele tem que fazer esse elo também para que a gente consiga girar bem a porta e girar bem o leito lá dentro também. Eu vou fazer, a hora que vocês estão fazendo aqui, a gente está vendo o cenário todo na minha cabeça, eu estou vendo aquela porta, porque com todo esse esforço, vocês ainda, né, têm que equilibrar todo o problema da falta de leitos em Belo Horizonte. Porque nós estamos falando de uma porta de entrada, vamos dar um número fictício de 100, e se precisar de 100 internações, nós vamos ter no máximo 30 leitos. Então, isso tudo vai causando impactos. Sim. Ainda estamos falando que vocês estão permeadas por uma ainda deficiência de recursos humanos. Eu ainda falo da enfermagem e eu falo mas não só a questão de contrato, mas de concurso público. Sim. Porque você falou, estou investindo em treinamento. E eu não treino pessoa, a pessoa sai. Eu treino pessoa, a pessoa sai. Então, há que se considerar, eu estou confiando muito, né, que o atual secretário de saúde teve muito pouco tempo para trabalhar. O pouco tempo que ele teve, houve uma boa aceitação dele. Eu queria até fazer uma observação, porque assim, conheço já de longas datas, né, tem uma trajetória muito grande na urgência, um excelente gestor. Nossa, eu acho que é um ganho, assim, né? Todos o suporte que a gente teve com ele. A gente tem ainda. Todo mundo me pergunta assim, o que você acha dele? Eu falei assim, olha, gente, eu conheço ele desde a época que ele era residente. Nunca tive contato próximo, né? Mas eu sei quem é a pessoa, desde quando era residente. E o que eu sei é que tudo que nós demandamos, tudo que a diretoria de urgência e emergência, agência de urgência apresenta e demanda, ele atende. Então, ele remete à paz, né? No meio do caos, ele está ali. Não tem nada que nós solicitamos, falamos, olha, precisamos disso por causa disso. Porque quando a gente pede, a gente
tem dados. A gente está pedindo em cima de evidências. Ó, precisamos porque evidenciamos isso e isso através desse dado que foi coletado, desse indicador. Não nega, não atende tudo. Então, o que a gente percebe é que ele está disposto e o que ele quer é o mesmo que nós queremos. É uma assistência de qualidade para o usuário, é um processo de trabalho valorizado para o trabalhador, sabe? Eu acho que... Eu já ia falar assim, agora olha o tanto que eu fico metida, porque ontem ele conhece, né, a gente apresenta os resultados, e aí me conhece pelo nome, inclusive, e isso para mim, eu falo, ó, já, não é que cheguei aonde eu queria, porque a gente quer sempre mais, né? Mas, assim, é um privilégio que a gente conquista, né? E conquista não é porque a gente conhece, porque eu conheci mesmo, assim, um contato grande, né, agora. Mas é do nosso trabalho, de saber que a gente, né, faz o melhor e que a gente é reconhecido e que nos chama pelo nome. Ó, Então, e eu vou falar, eu vou dar um pequeno exemplo de que o trabalho de vocês ele está indo no caminho certo, porque ele não é um trabalho fácil, né? Nós não estamos falando que estamos aqui andando numa autopista, às vezes vocês andam em estrada de terra, né, para conquistar, então tem que ter muita perseverança, persistência. Então, mas só o movimento que teve nas UPAs de comissões de ética, gente, isso foi lindo demais. A UPA Leste, então, eu esqueci o nome dele agora, que é o... É a Sônia, a Sônia é a RT de enfermagem da UPA Leste. Não, eu falo o presidente da comissão. Eu esqueci o nome, eu vou lembrar. Eu também, eu vou lembrar. Mas, cara, empolgadíssimo. Então, houve, Luísa, um movimento que um dia desse eu cheguei, nosso auditório estava lotado aqui, todo tendo uma capacitação. Então, a gente está vendo um movimento que tem tudo a ver, né? Nós temos um sindicato na prefeitura que trabalha de uma forma harmônica, do lado do profissional. Nós temos, né, aqui especificamente falando, vocês. Então, o que eu acho que vocês... Acho não, tenho certeza que vocês estão no caminho certo. E esses obstáculos, eles são obstáculos comuns de unidade de emergência, não só pública, privada, porque às vezes eu já cheguei a ficar 6 horas no pronto atendimento de uma instituição que eu pago quase R$ 2.000 por mês. E nós estamos falando de instituições que as pessoas vão, às vezes, sem necessidade, porque está querendo aquela coisa naquela hora, e estamos falando de instituições que não têm o mesmo padrão de estrutura, né? Uma coisa... olha o que a UPA Barreiro passou, não é? Então, assim, a Centro-Sul já é uma UPA, né? Está ali bem localizada. E aí eu te pergunto, Kênia, depois eu deixo para você aquela outra, porque essa não estava aqui, me veio agora. O número de... Tá? É? Mas, assim, o número de UPAs em Belo Horizonte é suficiente? Hoje nós temos 9 UPAs em Belo Horizonte, uma em cada regional, né? O número de UPAs, eu posso te falar que é o suficiente, sim. Eu acho que a gente não precisaria de mais UPAs. O que nós precisamos é de melhorias em algumas unidades que já estão no projeto, né? A gente vai ter agora 3 UPAs que passarão por uma reforma que seria uma reconstrução, na verdade, né? A UPA Barreiro, a UPA Oeste e a UPA Venda Nova. São UPAs com prédios mais antigos e que elas a UPA Venda Nova vai sair de vai dobrar a metragem de tamanho, a capacidade dela. Então, a gente vai ter melhorias, e isso acho que já é o suficiente. Barreiro também vai reconstruir praticamente a UPA novamente, vai dobrar o tamanho, e a Oeste também. Então, são as UPAs menores. Hoje a gente tem a Leste, que é um prédio mais novo, né? A Centro-Sul, que é ali, mas ela é um prédio novo também, né? Apesar de ser gerenciada pela Fundep, né? Mas ela faz parte, nós gerenciamos a UPA, mas ela é com a seção da Fundep, com o convênio com a Fundep, a palavra correta. A Nordeste vai construir a Nordeste. Hoje a Nordeste ela é no Hospital Nossa Senhora Aparecida, e ela vai ter uma construção para entrega em 2026.
E a UPA Pampulha também, uma nova construção de uma nova unidade, que hoje a UPA Pampulha é a nossa menor unidade, né, com menor atendimento, mas menor unidade. Então, ela vai ser uma nova construção também para entrega em 2026. Todas essas obras vão entregar em 2026. Que bacana. Tá? Então, a gente vai melhorar. O que nós precisamos hoje, e aí, assim, é um trabalho que eu vejo... Eu identifiquei isso quando eu era enfermeira da UPA, em 2008, quando eu fui enfermeira. Quando eu estava lá na UPA, eu falava assim, eu via aquele hipertenso, aquele diabético descompensado chegando na UPA, e eu falava assim, gente, nós precisamos tratar esse pessoal lá, para ele não precisar de vir para a UPA, para ele não descompensar, né, para o hipertenso, ele não ter umas crises hipertensivas. Só que, aí, quando eu comecei a perceber isso, eu falei assim, gente, eu vou lá para a atenção primária, vou trabalhar lá, que eu quero ver como é que é isso. E aí eu saí da UPA e fui gerenciar uma unidade de saúde de atenção primária. Por 7 anos e meio eu fiquei lá. Adoro o pessoal do Centro de Saúde de Independência, adoro povo, profissionais excelentes que davam assim de tudo, iam para trabalhar. A gente construiu um processo de trabalho muito legal, que no final a gente falou assim, não tem mais nada que nós podemos fazer aqui. Agora é autocuidado. Tudo que a gente poderia ofertar como profissionais do centro de saúde, a gente ofertava. A gente sabia onde tinha cada diabético, cada hipertenso, mapeamos o território todo. Acho isso lindo na atenção Lindo, primária. lindo. Falava assim, agora é o autocuidado. E é um problema muito grande que a gente tem, porque a nossa população ainda precisa disso. Nós precisamos investir em educação e saúde para a população, né? Em educação, em autocuidado. Eu vejo isso, que precisa ser muito isso. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu acho que nós temos uma demanda muito grande na UPA, mas muita coisa poderia ser evitada de ir para a UPA. Não que tenha que ir tudo para atenção primária, não. Não que o agudo tenha que ir para atenção primária, não estou dizendo isso. Estou dizendo que a população ela tinha que identificar qual o local melhor para ela ir. Sabe, o acesso à UPA do centro de saúde deveria ser igual ao acesso da UPA. Sabe? As equipes de saúde da família deveriam, eu sei que já fazem isso, né? A atenção primária, ela precisa, o usuário tem que identificar a atenção primária como porta de entrada. Eu acho que é essa a questão. O usuário precisa disso, ele precisa ser vinculado, ele precisa criar esse vínculo com a atenção primária, porque nós vamos resolver grande parte da UPA, porque eu sei que o serviço é oferecido da atenção primária, sabe, assim, de educação e saúde. Eu sei porque eu já estive lá e eu sei que muitas equipes fazem isso, mas a população precisa de entender isso. O próprio SAD também, né? Então, o SAD, gente, não tem condição. O SAD, o trabalho do SAD é espetacular. O que o SAD faz é impressionante. As EMADs, né, que são as equipes do SAD, você poder tirar um idoso numa fase terminal de vida, você conseguir assistir a família em casa e o idoso fazer a sua passagem em casa, ao lado da família, sem dor, no conforto do seu lar. E sabe? Não naquela maca no chão de uma UPA que às vezes, né, cada vez isso, então assim, é muito interessante. Eu acho que assim, ó, essa pergunta da questão do quantitativo de UPAs também, existe uma portaria que regulamenta, né, UPA 24 área, horas. Né? Por área, número de população. E assim, o que eu posso falar em relação a Belo Horizonte é que a gente tem um número de leitos maior do que o que está lá, porque ele vem assim, minimamente você tem que ter isso. Então a gente tem mais que o dobro do que está preconizado, tanto de número de médicos, né, de profissionais médicos, quanto de número de leitos. E quando a gente avalia numericamente, né, dados estatísticos, quando eu te falo aqui que 70% do que está na minha porta não tem perfil de urgência, então a questão já não é da urgência. É claro, como a Kelly falou, não é que todo mundo, toda essa parcela também tem que ser atendida na atenção primária. Tem paciente de baixa complexidade, mas que ele é agudo, ele precisa estar na minha porta, ele precisa daquele atendimento naquele dia. Naquele momento. Mas a gente atende o teto que é preconizado, né? Região metropolitana, a gente tem unidades, e aí não são todas, mas tem unidade que 20% do que ela atende vem da região metropolitana, outras 30%, outras menos, né? Mas, assim, é o suficiente, a gente tem que trabalhar como rede. Aí a gente precisa pensar como rede, pensar em outras estratégias, né? Em qualquer setor ali que a gente tiver, pra gente, e sensibilizar a população para que ela esteja no lugar certo, que ela procure o cuidado conforme, né, a sua gravidade clínica
no local correto. Eu acho que aí a gente já desafoga, e aí desafoga a questão de superlotação. E a enfermagem, destacando, né? E 2 enfermeiras analisando isso com muito critério, porque se você fosse pensar em toda a mídia em torno das UPAs, você fala assim, não, precisa de mais. Não precisa. Olha que responsabilidade. Porque dar essa resposta é de muita responsabilidade, porque sempre a gente está ouvindo falar, não, mas não tem UPA suficiente. Mas são várias análises aí, né? Desses 70% dos verdes que nós classificamos, né, que são entradas da porta, muitos deles não precisariam de estar, porque se ele seguisse a orientação da equipe de saúde da família, também. Se ele seguisse tudo isso, ele não estaria lá, ele não precisaria de estar lá. Entendeu? A gente pode falar que metade desses. Né? Então, aí eu bato no autocuidado. A gente precisa de trabalhar isso. E o enfermeiro, gente, o enfermeiro é a pessoa para fazer, para ensinar isso. O enfermeiro eu vi outro dia uma enfermeira, eu como enfermeira do SAMU, fui levar um paciente na UPA, e aí eu vi eu estava aguardando para passar o caso para ele, eu vi ela orientando um paciente na classificação. Não, assim, ela não pode ficar fazendo isso porque ela tem um tempo de classificação disso. Tem gente esperando lá na porta. Mas senão o Lean vem e pega ela. Não é? Mas eu vi ela com cuidado, falando com o paciente, com uma educação e com uma atenção tão grande, que eu virei e falei assim, gente, só enfermeiro para fazer isso. Porque alguns, não, assim, só enfermeira, era um enfermeiro homem, com um jeito desse para orientar ele, como que ele faria a aplicação. No final descobriu que ele está aplicando a insulina e não estava injetando a insulina toda. Entendeu? Então, assim, é fantástico. Né? Então, assim, em qualquer lugar que nós estamos, nós enfermeiros estamos, quando eu falo enfermeiro, eu falo técnico, eu falo todo mundo. Sim. Né? O nós da enfermagem estamos, a gente faz muito isso, porque a gente não olha para o doente, né? A gente olha para a pessoa. Por isso que a enfermagem global hoje e a saúde global reconhece a saúde sob controle da enfermagem, né? A Brasil. E o mais bacana é ouvir aqui elas falando é que tudo funciona porque tem um processo de gestão muito bem estruturado. Né? Elas sabem dados de tudo, né? O que está acontecendo, o que não está na rede. O problema não é, né, a UPA, assim, a gente precisa trabalhar a rede. E aí, de encontro a isso, tem o link, a Renata lidera o projeto, né? Você já falou, assim, citou um pouco, mas para as pessoas entenderem, conta um pouco sobre essa metodologia, o que é o Lean, para as pessoas entenderem o impacto dele mesmo lá na ponta, porque você trabalhou com o Lean, né, na UPA, transporte, SAMU, SAD. SAMU e SAD a gente vai começar agora. Então, olha só, mas então, aí conta para as pessoas entenderem. O pessoal, quando eu chego, o pessoal fala assim, mas o que é esse Lean? Aí fica achando que a gente vai tirar um coelho da cartola, pronto, esse é o Lean, resolveu tudo, né? Resolveu. O aplicativo. Na verdade, assim, o Lean é uma filosofia, né, que veio aí da indústria automobilística e que traz alguns conceitos importantes, né, que a gente aplica na área da saúde. Quais os conceitos? Conceito número 1, a gente eliminar todo e qualquer tipo de desperdício no processo de trabalho, né, de desperdício, de deslocamento dentro da unidade, superprocessamento, então às vezes eu peço mais, né? O paciente já está aqui, eu já vou pedir de uma vez aqui esses exames. Às vezes ele nem precisa, mas eu já estou pedindo porque vai precisar e já coloco ele ali no lugar errado. Então, assim, a filosofia foca muito na eliminação dos desperdícios, na entrega de valor pela ótica do cliente. Então, aquilo que eu tenho que fazer é aquilo que ele quer, né? E geralmente na área da saúde, o que ele quer? Ser atendido rápido. Né? Eu acho que bem e rápido. Porque as pessoas confundem isso também. Quando a gente traz a questão da filosofia, então você manda ele pro fast track, o médico nem olha para a cara dele e fala, não é assim. A gente tinha feito um monitoramento antes da chegada do Lean, quanto tempo o médico atendia esse perfil de paciente. E aí, quando a gente foi alinhar a questão da produtividade, ele falou assim, como é que é? Então, agora você está falando que eu tenho 15 minutos para atender o paciente? Isso é um absurdo, porque como que vai ser a qualidade do meu atendimento? Isso é um absurdo e blá, 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 blá. Eu falei aqui, deixa eu te falar. A sua média, você atende em 6.
Em 6 minutos, eu estou te dando mais tanto. Você já tinha A gente já tinha analisado feito a por médico. medição. E assim, é claro que não é fechado, 15 minutos, acabou, tchau, vai embora. Não, com um paciente é 6, com outro é 20, com outro... O que não dava pra gente aceitar mais era, chegou o paciente, ele é verde, ele fica na porta, eu cruzo o braço e ele fica 12 horas na E ali porta. começa a criar toda uma insatisfação, um clima de revolta. E quem está na porta da frente? É um Enfermeiro enfermeiro. que tá lá, enfermeiro, né? Tá na cara. Então, a gente trabalha, né? O Lean traz essa questão da filosofia do fluxo puxado, do fluxo contínuo. Então, é justamente isso, assim. Quais são as paradas que a gente tem? Porque o profissional também tem o direito de sair, né? De alimentar, ele tem o horário dele de descanso. Ninguém contratou uma máquina para estar ali. Mas o fluxo puxado, o fluxo contínuo, significa que eu não posso parar. Né? Aquele saiu, quem vem? Vamos organizar o horário de almoço, né? Para eu ter esse fluxo puxado, quem que me fala o ritmo que eu tenho que ter? Não sou eu, Renato, que me fala, agora você vai atender isso. Não, eu vou fazer uma análise, né? Qual é o tempo disponível que eu tenho para atendimento? Qual é aquela minha demanda naquela hora? Então, eu preciso puxar, né, o paciente a cada X horas, e aí, para atender esse número de pacientes, quantos profissionais que eu preciso, visto que ele tem um tempo de ciclo para atender de X. Então, assim, é tudo meio que matemático também, né? E ninguém quer colocar a corda no pescoço de ninguém. Então, Porque senão você não tem produção. não tem. Então, assim, ele é focado nessa questão da eliminação de desperdício, fluxo contínuo puxado para a gente garantir essa produtividade sustentável, senão também não consigo manter o meu serviço, né? A entrega de valor pela ótica do cliente e, principalmente, né, o olhar, a cultura de melhoria contínua dentro da unidade. Que tipo de melhoria? Todas, né? Então, assim, é um projeto que a gente desenvolve num prazo grande. Não adianta alguém falar assim, não, eu vou implementar o Lean aqui e daqui um mês está diferente. Não, não vai estar. Primeira coisa que a gente tem que fazer é essa sensibilização dessas equipes. Então, quando a gente pensa, né, numa instituição de saúde, né, como de uma forma análoga a uma fábrica de peças automotivas, né, o paciente também ele passa por várias etapas dentro da minha unidade. Né? E aí, quando eu analiso, eu mapeio aquelas unidades, aquelas etapas, e eu começo a identificar aquilo que agrega valor para o paciente e aquilo que não agrega, principalmente a espera, né? Ele estar lá dentro esperando nada, assim, ele não está em Ninguém atendimento, fala com ele. isso é um desperdício. E aí a gente precisa tratar. Então, existe uma série de ferramentas, né? Assim, a filosofia ela é baseada nesses conceitos, mas existe uma série de ferramentas para a gente poder identificar onde que estão esses gargalos. E aí a gente tem que mapear desde a recepção, enfermagem na classificação de risco, atendimento médico, Recursos materiais, tudo, os equipamentos. tudo. E aí a gente começa a fazer um plano de ação grande, né, para a gente poder ir sanando essas não conformidades. Agora, o que é importante falar também é que dá para a gente implantar projetos sem o investimento, sem recurso. É claro que em alguns momentos a gente já identifica. Eu sei, por exemplo, que a gente precisa de um administrativo hoje para o transporte em saúde para ficar na hemodiálise. Mas por isso o processo dele não foi transformado quando a gente trouxe o Lean, não. A gente saiu de um tempo de espera para visita, né, de demora de espera da visita do serviço social de 60 dias para 6 dias. Olha, isso aí é um dado. Então, assim, mas sabendo, olha, mas eu preciso de um administrativo para poder apoiar, porque elas ainda fazem essa função que não é dela e que inviabiliza muitas vezes a gente fazer essa visita. Então, assim, a gente não deixa de coletar aquilo que a gente precisa e também não deixa de pedir, e a secretaria também não deixa de atender, mas o que eu quero dizer, assim, para começar, né, a desculpa de que, não... Vamos esperar, não, eu vou fazer o melhor com o que eu tenho. Com o que eu tenho, e a gente tem que implementar, não tem jeito. Os processos que for mudando, né, já vão impactando. Você já implantou o LIFA? Sim. É isso que eu ia. Olha, eu tô aqui. Eu falei assim, antes eu vou te perguntar. Mas assim, como é que é o aceite da equipe? Então, o Socorro, na verdade, a gente monta uma equipe de implantação, porque neste momento assim, de discussão de ferramenta, de análise de indicador, não dá para a gente contemplar todo mundo. Mas é um projeto que o próprio Lean traz também, uma das ferramentas que chama Gemba, né? Você quer fazer a gestão, onde que você vai fazer? Lá na ponta. Porque da sua mesa, você não consegue ver, você não valoriza, né, o profissional, você não consegue ouvir, você precisa estar lá para entender
de fato, como que as coisas acontecem. O número, muitas vezes, ele não te mostra aquilo, ele te mostra parte. Mas eu preciso confirmar aquilo ou eu preciso entender o que está para além do que aquele número tá me mostrando. Que a ferramenta te orienta, né? Eu já estive na classificação de risco acompanhando e eu sou ótima, porque eu adoro, eu sou da gestão, mas eu adoro estar em campo aplicando Também. o projeto. Pesquisação. Então eu sento lá e falo, oi, tudo bem, tal, pode continuar, me apresenta, sou da secretária, olhando aqui, eu vou só acompanhar como você trabalha. Fico lá no cantinho observando. No início, às vezes, as pessoas ficam um pouquinho incomodadas, né? O que essa menina tá fazendo? Eu pergunto... Você gelou aqui, ó. Não, Confunde observar com vigiar. Porque vigiar é punir. Observar é trazer soluções. Mas a gente começa a conversar, eu falo, mas aí como que você faz? Eu faço assim, nossa, mas isso não deveria vir assim para você. As pessoas vão ganhando confiança e vão entendendo que você tá ali também para poder apoiar. E aí tem coisa que eu enxerguei, que o número não tinha me dado, mas que eu enxerguei quando eu vi, inclusive, fazendo algumas condutas erradas, tudo. Falei, aí, mas isso daí não pode. E aí a gente trabalha com a gestão, nada de forma punitiva. Mas a gente tem uma equipe de implantação, onde a gente faz encontros periódicos, né, a cada 15 dias. Nesses encontros, a gente estuda as ferramentas, então são muitas ferramentas que são aplicadas, né, análise de causa raiz, mapeamento dos processos, né, gestão purinha. E aí a gente vai aplicar na ponta, mas aplicar na ponta envolvendo os profissionais da ponta. Porque senão é isso mesmo, olha que coisa chata, vem alguém lá da secretaria ou vem a mesma coordenadora de enfermagem está aqui falando comigo que agora eu tenho que fazer desse jeito, porque o jeito que eu estava fazendo estava errado. Não. Então as pessoas precisam entender. Impacta muito quando eu falo assim, olha, como que você faz hoje? Aí vai mostrando, a gente chegou a contabilizar até quantos passos o técnico de enfermagem dava dentro da UPA para poder pegar um medicamento e outro falou, peraí, preciso de uma farmácia satélite aqui. Porque olha o tanto, se você somar, porque às vezes eu pego um medicamento, mas quantas vezes ele vai lá pegar aquela medicação? É traumático. E quanto tempo? Aí quando você fala assim, nossa, ele andou 3 horas do tempo que ele está de plantão, 3 horas andando para pegar uma medicação. Justifica? Não justifica. E aí quando a pessoa entende que, olha, ela vai me ajudar, a gente vai melhorar. Quando eu melhoro o trabalho, eu tenho menos retrabalho, porque o retrabalho é horrível para todo mundo dentro da unidade, né? O meu trabalho fica mais leve. Não é mais trabalho que ela está trazendo. Eu vou precisar montar um Kanban aqui e agora é minha, né, obrigação monitorar, eu tenho que alimentar. Em contrapartida, essa função que eu tinha retrabalho, que eu tinha que ficar lá, não existe mais. Limpou. Você foi feliz na sua implementação? Começamos bem, mas aí veio também pandemia. A pandemia deu uma desarticulada, porque para funcionar, e aí falando, por exemplo, ela falando de UPA, ela precisa da rede também. Ela vai melhorar ali dentro, mas é igual ela, e tem o NIR que está dentro da UPA, que também está envolvida nas ações e que depende também de uma rede, tem um transporte, são várias coisas que vão impactando. Quando a gente fala de um hospital, porque a porta de entrada, onde está o foco ali, a superlotação, que a gente, né, o trabalho foi para isso. Só que ele precisa acontecer do térreo até o 11º andar. Até senão impacta de novo. Porque não adianta. Tem o fluxo puxado, tem várias coisas, não adianta. Não é só ali dentro. Ali dentro você vai resolver algumas coisas. Que existem uns nós que estão ali dentro, que a gente vai otimizar. Mas se não tiver o restante da rede participando e ativo, né, que engaje de fato, que compre o projeto, é difícil. E aí é difícil porque as pessoas não vivem a realidade. Quem está no pronto-socorro vive a realidade. Você sente aquilo no dia a dia, então você vê a necessidade. Quem não está vivendo no pronto-socorro, é difícil essa sensibilização, porque a pessoa ela não sente o que está acontecendo ali. Mas é necessário, e a gente, ouvindo você falando, Renata, a gente entende. Eu, quando falo fluxo puxado, remete também, porque não adianta você também ter estrutura e não ter competência. E aí, né, porque os funcionários, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, a higiene, toda aquela equipe ali, ela tem que entender aonde ela está, qual que é o propósito daquela unidade, né? Todo mundo precisa ter uma visão macro do processo ali. Então, assim,
eu nem te pergunto se é positivo ou não, porque e é necessário. Porque se não acontecer, como que você vai fazer essa gestão dessas urgências e emergências todas? Não, é impossível. Qual que é o seu maior desafio? Hoje, o maior desafio de gerir a gestão de urgência e emergência é hoje. E o que você aprendeu, né, nisso tudo? Bom, o que eu aprendi na gestão é assim: ninguém faz gestão sozinho. A gente faz gestão com pessoas. E a gente faz gestão para pessoas, né? O que nós precisamos é de evidências que nos direcionem para a gestão, para o que a gente vai fazer na gestão. E hoje nós temos essas evidências, são os indicadores. Então, a gente precisa de ter substância, a gente tem que ter dados para a gente poder fazer gestão, né? Porque é o que eu vejo, né? Mas eu não posso esquecer das pessoas. Então, assim, eu sempre fico pensando nisso. Eu faço uma análise, uma comparação com a gestão da gerência de urgência e emergência de 2008, quando eu conheci, quando eu entrei em 2021, que eu fui referência técnica, né? Eu fui a referência de implantação da comissão de ética nas UPAs, tenho o maior orgulho disso. Legal. Então, eu que era a ponte das UPAs, que fizemos o trabalho todo com a equipe daqui, enquanto referência técnica da GEURI. Eu falo que assim, a gestão hoje, que eu vejo hoje, da que eu vi antes, hoje tem dados. Hoje eu tenho evidência do que eu estou te falando. Estou te falando que aquela UPA ali, ela precisa de mais um médico na porta, porque eu tenho todos atendendo dentro do tempo adequado, dentro do link, e hoje eu tenho uma espera maior do que o normal. Então, eu preciso de reforço de RH. Então, assim, hoje o que eu vejo de êxito e de favorável, né, é isso. A grande dificuldade que nós temos ainda, né, de hoje de fazer gestão, é porque nós ainda temos, eu acho que a oferta que nós temos hoje não é igual à nossa demanda. Hoje a gente precisava de uma oferta maior, que eu falo, uma oferta mais qualificada. Eu acho que é isso, nem uma oferta maior, é uma oferta mais qualificada, né? Que hoje é o nosso grande problema. E a oferta qualificada que eu falo é de todas as portas, tá? Desde a atenção primária até a terciária no hospital. A gente precisava de qualificar essas ofertas. A atenção primária é um acesso maior, nós, um profissional da UPA, né, mais qualificado, né, eu falo desde da limpeza até o médico, né, até o gerente, uma pessoa mais qualificada para fazer o que está fazendo ali, e uma porta também de terciária mais qualificada para receber o doente. Eu acho que o nosso problema grande é isso. A gente tem que investir nisso. O SAMU hoje, ele conquistou por lei, né, às vezes municipal, isso é a questão do NEP. Eu acho que você está falando assim, eu fico pensando também, às vezes a gente identifica nas unidades de urgência e emergência públicas e privadas. Não é privilégio nem de uma nem de outra. Eu tenho hora que eu tenho medo quando eu entro em determinados consultórios ou também quando eu tenho que ser assistida em determinado momento. Porque eu percebo a inocência profissional ali ainda. Exatamente. Não é nem incapacidade, né? Vamos dizer assim, nem falta de competência, é a inocência. A gente sabe mais, né, do que aquela pessoa que está ali. Exatamente. Socorro. Como é que nós vamos resolver isso, Kenny? Quando eu entrei, quando assim, o meu desejo, desde quando porque como eu falo, quando eu sou enfermeira do SAMU, eu vou em todas as portas de entrada. Como eu conheço a rede, eu falei que eu só não trabalhei na saúde mental, na Prefeitura de Belo Horizonte, mas o resto eu já fui em todos os lugares. Hoje, quando eu como enfermeira do SAMU, né, que eu vou em todas as portas, eu vejo da rede, né, eu tenho acesso a todos, eu fico vendo assim, esse medo que você tem é o medo que eu tenho. Não é? É o medo. E aí eu penso assim, o meu desejo quando eu assumi a gerência de urgência e emergência, quando eu fui convidada pela Raquel, eu vim com essa frente. O meu desejo é investir na qualificação da assistência. Porque eu sei que se eu investir nisso, eu estou oferecendo para o usuário o valor que ele busca e eu estou valorizando o profissional. Porque o profissional tendo direito aos treinamentos, tudo isso, né? Assim, eu como profissional, eu ia adorar. Eu sei que eles gostam, a gente vê que eles são sedentos por isso. O Léo traz isso para mim, né? Então, hoje o meu desafio é esse. E é o que eu quero ainda. E eu acho que é o que a gente precisa de investir.
é na educação permanente e continuada dos profissionais que estão no atendimento das urgências hoje de Belo Horizonte. E eu falo urgência, eu falo das UPAs e do SAD, que são das minhas responsabilidades. E esse NEP, né, o NEP está na portaria 2048. Sim. O NEP ele é regulamentado pela portaria 2048, que regula a urgência e emergência, né, da União, né, do Brasil. Então, a gente precisa disso. Hoje, o SAMU ele tem o NEP, né? Ele tem o NEP dele. E, assim, e o pessoal tem orgulho desse NEP. Sim, é um NEP assim, é fantástico. Eu sou enfermeira do serviço, são pessoas qualificadas que estão ali dentro. A Daniela. A qualidade Foi minha professora, Daniela. Pois é, maravilhosa. Hoje tem a Viva Paula. Daniela. A Paulinha também, né, que está lá no NEP. As bases todas aí do interior, eu tenho entendido isso assim. E a gente precisa desse NEP para as UPAs. Não é? A gente precisa disso. Vamos embora pedir isso para o novo prefeito. Né, assim. Isso já é um desejo da diretoria, a diretoria já entende isso, a gente já mostrou e ela já identificou isso também, né? E aí a diretoria já está em articulação, né? E assim como hoje nosso secretário ele acolhe o que a gente pede porque ele vê a necessidade, eu tenho muita esperança de que isso vai acontecer nos próximos tempos. E o Corém vai estar lá para te ajudar nessa questão, porque é importante. E aí, qual que é o desafio? O meu desafio, né, o desejo que a gente tem é que a gente não consegue tirar o profissional da urgência para ele ir para um laboratório fazer um treinamento. Porque eu preciso tirar ele do plantão. Para eu tirar ele do plantão, eu tenho que pôr outra pessoa. A gente tem uma escassez de profissionais hoje, né, na Portão. Eu preciso de fazer esse treinamento em loco. Ali, eu tenho que pôr um profissional acompanhando, assistindo o paciente junto, vamos assistir juntos. Nossa, Kênia, você falou tudo. E é lógico que você pode ter, a gente já profetizando, você pode ter um grande NEP central para treinamentos periódicos e dentro dessa equipe, desse NEP central, você ter os enfermeiros que têm expertise em urgência e emergência. Exatamente. Eu falo experto, eu lembro de faca na caveira, eu lembro de castanheira, faca na caveira Daniel, eu lembro de Érica, eu lembro de várias pessoas para ir até a unidade de pronto atendimento, ensinar, né, o mínimo, as reanimações com compressões de alta qualidade. A gente o socorro é o básico, gente. A gente precisa do básico. É o básico. Se ensinar o básico, o resto vai. Sabe? O que precisa hoje, o que eu vejo é o básico. Mas assim, a gente precisa até ressaltar, porque assim, tem coisa que a gente vê e a gente sabe que precisa aprimorar muito, né, essa questão mesmo desses treinamentos de capacitação, mas a gente já avançou muito também, né? A gente faz treinamentos em parceria com o Hospital Odilon Beres, né? A gente fez um treinamento longo, aí acho que foram 3 ou 4 meses, voltado para o atendimento de urgência pediátrica, até numa época que a gente estava em escassez de profissional pediatra, então o generalista, né, a gente precisava capacitar esses generalistas para que se sentisse apto a fazer, nem que seja o primeiro atendimento da ficha verde, mas e se chegar um paciente mais grave, né? E aí ele foi extensivo também para médicos e enfermeiros. Recentemente fizeram um treinamento. A gente também tem um das emergências cardiológicas que foram feitos também, mas são aulas virtuais, né? A gente fez umas gravações, esse de emergências pediátricas, que foi feito pela equipe do Odilon Beres, fantástico. Ele está na plataforma. Fizemos também de emergências cardiológicas, que foi por profissionais da rede mesmo que fizeram as aulas. A gente tem hoje na plataforma acontecendo cuidados paliativos na urgência, foi tudo pela DAUI também, né, junto com a DESA, Diretoria de Educação e Saúde. Temos também o curativo, né, do curativo, e tem o do núcleo de segurança do paciente. Tudo isso que é plataformas. Eu falo para você, às vezes podem até não ser implantados, mas eu usava muitos protocolos da prefeitura para dar aula, porque eles são muito bem constituídos, com as evidências extremamente atualizadas. A FEMIG também tem protocolos assim maravilhosos. Então, assim, mas eu acho que esse é um ponto de fragilidade na urgência e emergência. Não é só pública, é na privada também. Então, eu acho que se você tiver essa conquista, e pode contar conosco nessa discussão. E também, agora, eu acho que é uma coisa legal que o Corém vai ter o seu laboratório de simulação realística
para que realmente os nossos profissionais usem, Ótimo. né? E que também a gente possa fazer parcerias com prefeitura, com o Estado. Então, assim, viu, Kênia? Ótimo. Estamos juntos. Ai, que viu? bom, muito Estamos feliz, muito feliz. É assim que a gente vence, é unindo forças em todos os pontos que a gente precisa, né? E o que a gente precisa lembrar, porque assim, às vezes a gente cria um fluxo, e aí a gente precisa das pessoas treinadas também, e a gente utiliza sem nem imaginar, né? Meu pai infartou no final de 2022, Olha aí. então ele utilizou a linha vermelha, inclusive, e depois daquela confusão, quando passa, né, você fala assim, nossa senhora, eu ajudei a construir esse fluxo de ir direto, e se meu pai não tivesse ido direto, ele tinha morrido. Então, a gente tem que ter esse cuidado, principalmente com a questão, né, de capacitação. Quem é o médico? Quem é o enfermeiro que está com ele na ambulância? Quem é a equipe assistente, né, nesses casos? Então, é uma preocupação que a gente tem mesmo e que a gente segue, que apesar de ainda não estar no ideal, né, o que eu acho que em loco, um treinamento em loco, ele é infinitamente melhor. Acho que as pessoas se sentem mais valorizadas, elas têm a oportunidade de tirar uma dúvida ali, né, com o profissional que está ministrando. Mas, se não tem como fazer por enquanto, vão fazer virtual e a gente tem que ir correndo atrás, que não dá para não capacitar. Né? E que nossa Câmara Municipal, né, não seja uma Câmara que quer ir lá fazer graça lá no momento, em loco, nas UPAs, falar, olha, não, primeiro vamos chamar os profissionais envolvidos, ouvir e vamos ver o que pode ser feito lá na aplicabilidade correta da verba municipal. Exatamente. Não é isso? Excelente. Nós estamos chegando, hein? Estamos chegando. Eu vou deixar para você conduzir mais aí. Foi muito bom. Foi ótimo. Eu gostei de lembrar que você também já esteve aí, né? A Luísa é enfermeira, né, de um grande hospital, cuja porta, a urgência e emergência também é um grande desafio, né? O Hospital das Clínicas, sim, mas tem um grupo de enfermeiras lá que vou te contar. E aí, como é que você acha que a gente pode terminar esse podcast, caminhar para uma conclusão? Porque nós aprendemos muita coisa também. Não, aprendemos demais. Eu acho que só para, então, fechar, seria assim, A gente ouviu tantas coisas aqui, mas o que vocês acham, assim, que faz diferença ter um enfermeiro nessa gestão, com esse olhar? Porque se fosse, né, outro profissional na posição que vocês estão, vocês acham que o enfermeiro ele faz a diferença? O enfermeiro ele aprende a fazer gestão na formação dele, né? Então, assim, hoje a gente vê que nem todas as profissões hoje, o enfermeiro ele não aprende a fazer gestão na formação. A gente já aprende desde o início, né? Quando eu falo que nós temos um olhar horizontalizado, né? A gente não tem um olhar, nós somos todos do mesmo nível, a gente, cada um dentro da sua complexidade, dentro da sua função, a gente está ali em prol da mesma. O enfermeiro ele consegue ter essa visão, sabe? Eu acho que faz uma diferença. E o enfermeiro, como eu acho que ele está muito mais próximo do usuário, e ele tem uma escuta melhor, né? E eu acredito que faz muita diferença do enfermeiro estar dentro desse. E sem contar que, assim, os horizontes, nós somos, nosso tempo, né? A gente não é uma pessoa que fica, um profissional que fica em vários locais ao mesmo tempo, trabalhando. Não. A gente não. A gente fica ali, a gente é presente, a gente Você tem raiz ali, né? É raiz. A gente quer que a coisa funcione, que dê certo, né? E a gente não tem que ficar saindo. Eu acho que gestão é presença. Uma das questões. Para você fazer gestão, você tem que estar presente. Não adianta fazer gestão distante. Gestão distante não dá certo. E como diz o Laércio, né? Fazer gestão não é fazer pressão. Não é fazer pressão, não é de forma nenhuma. Mas uma das questões que eu acho também, assim, além da proatividade, eu acho que a enfermagem traz muito isso, é dela, né? Essa questão da humanização. O enfermeiro, ele não é corporativista. Então, quando ele está na gestão, ele fala assim, não, isso aqui precisa ser feito. Então, é claro que eu vou abordar o meu colega com todo respeito, eu vou explicar para ele o porquê daquilo, mas isso precisa ser feito, né? E a depender da classe profissional, não, eu não vou pedir isso para ele. Não pode. Não vou fazer desse jeito. Os não enfermeiros são assim, né? Não, mas o meu colega, não. É horizontal, todo mundo é igual. Então, eu acho que isso faz a diferença, né? A garra que o enfermeiro tem,
como a Kênia colocou, a questão, né, da gente trazer, aprender isso, né, um pouco de gestão na nossa formação e ter uma gestão, quando você trouxe o negócio assim, não subiu, ficou no PA, a gente precisa de uma gestão forte que queira que o projeto, que qualquer projeto, né, dê certo. A gente deu muito certo. A gente tem uma diretora, né, que na hora que eu falo assim, não, mas eu tô aqui na ponta, aconteceu isso. E às vezes o embate não é com a enfermagem, não. Porque a enfermagem está do meu lado. Comprou a ideia e a gente está junto. Às vezes é com um profissional médico mesmo. Fala, olha, foi isso aqui. Eu posso continuar nesse tom? Ela fala, segue. Qual que é o correto? É isso. Então, é pelo paciente, segue. E se a gente não tem isso, a gente se perde, né? Vocês já pensaram que o enfermeiro ele faz gestão o tempo todo? Ele tempo faz gestão o tempo todo. O nosso cuidado, a gente está fazendo gestão. A gente faz gestão. Quando eu estou classificando, eu estou fazendo gestão. Quando eu estou no fluxista, eu estou fazendo gestão do tempo. Estou inserindo uma sonda, eu estou fazendo gestão do cuidado, gestão. Então, assim, o enfermeiro, ele faz escala. A gestão está inserida no enfermeiro. Tá no DNA. Tá no DNA. Eu queria ficar aqui mais, você sabe, né? Não, mas eu não falei nada ainda do livro, eu quero contar mais coisas. Vai ter que chamar de novo. Aqui tá? Não, mas agora fica aqui um convite para você vir aqui, através da sua experiência, fazer um mini curso de Lean, né? Apresentar o Lean para as pessoas. Então, que aí vai ser uma outra estratégia de você mostrar esse trabalho importante, que envolve gestão, envolve processo, envolve uma série de questões que eu acho que nosso profissional merece ouvir. Mas nossa equipe está ali gritante, sentindo falta, né? Sentindo falta que ainda não entrou você. Aqui, nosso enfermeiro, nosso técnico, nosso enfermeiro, nosso auxiliar, nosso técnico, vocês vão participar, porque eles fazem perguntas para vocês também. E aí, cada uma vai escolher um profissional para responder uma pergunta. Renato, você quer responder a pergunta do enfermeiro, do auxiliar ou do técnico? Pode ser do enfermeiro. Ok. Ai, meu Deus do céu. Renata vai responder do enfermeiro. E você, Kênia? Pode ser do auxiliar. Ok. Vou deixar tudo para você. Olha. A Laura vai ter que arrumar um som para esse momento, porque esse está um som muito esquisito. Muito real. Renata, então a pergunta do enfermeiro, né? Qual a principal habilidade que o enfermeiro precisa desenvolver para ocupar cargos na alta gestão e qual a maior dificuldade enfrentada? Olha. Alta gestão, minha filha, não é para qualquer um, não. Não é não. É para quem é convidado, para quem quer mais e para isso se preparou ao longo da sua carreira, né? Exatamente. E aí? Assim, não tem como a gente falar de buscar mesmo conhecimento, buscar, né, certificação, tá sempre atenta ali ao macro mesmo, entender o macro, entender o micro, eu acho que isso daí é o mais importante, sabe? E buscar o conhecimento mesmo, né? Conhecimento, não tem jeito, a gente precisa estudar, não tem como chegar e falar, eu sei. Não, eu não sei. A gente precisa. E ter essa humildade também de falar, eu cheguei até aqui, mas eu sei tudo? Não. Tem lugar que eu chego e falo, nossa, eu não sei nada. E olha a bagagem que a gente traz, né? Mas a gente tem que ter humildade, porque querer aprender, né? Isso é fundamental. Eu acho que a gente precisa disso o tempo todo. Buscar todo e qualquer tipo de certificação, entender o porquê daquele processo, né? Começar a identificar oportunidades de melhoria mesmo. Olha, será que se fizesse dessa forma que seria melhor? Eu deixo para lá, porque isso não é comigo. Não, isso é comigo sim. Deixa eu chegar perto da gestão, deixa eu falar o que eu acho, deixa eu mostrar, deixa eu levar uma evidência, né? Parar de muito, largar o mimimi e pensar assim, olhar para o processo e falar o que eu posso, né? O que essa mudança que eu vi que seria benéfica vai beneficiar o meu colega de trabalho, vai me beneficiar, vai beneficiar o usuário, eu vou abordar a minha gestão, eu vou pedir para eu poder participar, né? Eu vou colocar essa minha ideia. Eu acho que isso é fundamental, né, para a gente conseguir e fazer o seu trabalho da melhor forma. Não é esperando, eu nunca fiz esperando reconhecimento. Eu fiz
o meu trabalho. Porque eu gosto de fazer. Eu quero entregar isso, então eu vou entregar da melhor maneira. Nunca pisei em ninguém. Eu acho que isso é muito importante, né? Você ter a certeza de que assim, eu não precisei derrubar a Quênia para eu sentar aqui nessa cadeira. A cadeira está ali para ser ocupada. Sim. Faça o seu trabalho. As pessoas estão te vendo em todos os lugares, né? A oportunidade veio. Como veio? Assim, eu acho que a grande virada foi a questão, igual eu falei. Eu era uma enfermeira, analista clínico pleno, igual a 8 colegas. E a empresa, no entanto, a empresa terceirizada, que os demais também, né, prestavam essa consultoria, fui eu. E eu lembro quando eu abordei o diretor de lá, eu falei, olha, existe um problema, né? Porque eu sempre indignei com os problemas. Eu não fechava assim, não, eu tô aqui para poder fazer isso aqui, eu nem vou ficar aqui nesse lugar, eu tô aqui dando essa consultoria de 15 dias, vou embora. Não, tinha coisa que eu falava assim, mas isso aqui não pode. E eu nunca deixei de abordar a gestão e falar, olha, tá acontecendo uma coisa aqui no pronto-socorro. Isso, se você não mudar, isso assim, não vai dar certo. E aí as pessoas olhavam para mim e falavam, mas como que é? E aí eu ia explicando, e a pessoa via, porque eu estava lá no meio, né? Eu já tinha entendido, eu conseguia mostrar que tecnicamente aquilo era o que tinha que ser seguido. E aí você vai ganhando a confiança. E aí você recebe o convite, e aí você ocupa a cadeira. Ai, que eu acho que é isso. A aula que nós recebemos hoje, né? Nossa, total. Bacana. Agora pergunta para Kênia, do auxiliar, então. Ela. Você tá vendo, né? Como... que bom, caiu para você. Era para você também. Era pra Como mim. você enxerga a interlocução da Unidade Básica de Saúde com as UPAs no dia de hoje? Existem projetos para melhorar os fluxos entre estes serviços? Tá viu? Então, eu acho que hoje existe uma comunicação, né? A gente já tem essa interlocução, a gente trabalha em rede, né? A Secretaria Municipal de Saúde hoje já adota a rede, né? A gente está em uma rede, a gente não está mais não é mais a hierarquia, né? Que a gente tinha aquele modelo de pirâmide. Hoje a gente é uma rede, cada um no seu ponto, né? E as interlocuções acontecem em todos os pontos da rede, né? A gente é poligárquico, não é? Que chama, acho que é. Bom, é isso. Então, a gente é uma rede. Hoje já existe a comunicação entre a rede da atenção primária. A gente é referência, né, às UPAs de urgência, para as urgências de pequena e média e grande complexidade, né, de toda a rede. O que eu acho que a gente precisa ainda, e aí que já está acontecendo, né, a gente precisa de facilitar a comunicação, que eu falo, não é só a comunicação técnica que eu penso. A gente precisa, por exemplo, no usuário, hoje a gente já tem o SIGRA está sendo já implantado nas UPAs, o SIGRA está sendo implantado na atenção primária. O que é o SIGRA? É um sistema de prontuário eletrônico, que é o MV, tá? A gente usa... Ai, que deu uma polêmica, né? Deu uma polêmica. Você lembra quando estava implantando e você não ouviu falar? Ainda tem a polêmica, né? É porque difícil. Foi num momento difícil? Mas ainda está difícil, porque a gente sabe que é um projeto que ele não foi desenhado especificamente para atenção primária, ele foi adaptando, né? Ele hoje é usado nos grandes hospitais, e ele foi sendo adaptado para atenção primária. Então, existe isso. Hoje eu preciso, o que eu tenho? Eu falo de comunicação técnica, vou falar da outra comunicação. Aqui, só para o nosso ouvinte entender, quem está nos assistindo, porque, se eu não me engano, vocês me corrigem, começou logo no momento da vacinação, estava o auge da confusão, do crescimento da necessidade da vacina, e eles jogaram isso, aí o pessoal ficou doido. E aí o que acontece? Hoje o usuário ele vai na UPA e o médico da UPA ainda não tem um acesso, né, ao prontuário do paciente que foi atendido na atenção primária. Entendeu? Então, a gente precisa de facilitar isso. Isso precisa de acontecer. E o contrário também, né? Então, já está acontecendo, né? A integração já tem acontecido, mas ainda está na fase de implantação. Né? Existe muita dificuldade, são 158 centros de saúde. É muita coisa. É muita coisa, né? Uma população gigante. Hoje a gente vê que a dependência é muito SUS dependente, né? A gente vê que a grande maioria da população hoje é SUS dependente, né? Então, é uma população muito grande. Tem acontecido, eu vejo num futuro bem próximo isso melhorar. Quando eu falo de comunicação, isso é comunicação técnica. A comunicação entre equipes, já existe uma comunicação entre equipes. Né? Acho que a gente precisa de trocar saberes agora nesse momento, sabe? O saber da atenção primária é diferente do saber do médico da urgência, do clínico, do auxiliar. A experiência do outro. As experiências.
E aí nós temos que entender que nós somos rede, a gente trabalha no mesmo local, nós somos funcionários da mesma e o nosso objetivo é o mesmo, é oferecer saúde para o usuário, oferecer condições de saúde para o usuário. Então, a gente tem que entender isso, a gente precisa de melhorar essa comunicação pessoal além da técnica, sabe? Tanto que já existe. Então, eu penso isso. Eu acho que existe uma comunicação, não é a ideal, a gente precisa de melhorar essa comunicação técnica e é uma comunicação de equipe, uma comunicação social. A gente precisa de fazer isso, sabe? E já melhorou muito, assim, dia 3 de dezembro, a gente tem uma reunião com a atenção primária, Que legal. né? Porque eles convidaram a urgência, justamente, é o manual deles que está sendo revisto, mas como tem a interface com a urgência, então nós somos convidados a Isso é discutir bacana. essa parte da urgência. Tem Chama-se saúde em rede. É. Está sendo construída uma linha de cuidado. Eles pegam uma linha de cuidado. Vamos pensar no diabético. Vamos discutir o diabético na rede. Aí tem a primária, a urgência, a terciária, a especializada, a secundária, para discutir qual que é o processo, qual que é o percurso desse paciente dentro A jornada da dele. jornada dele no É, serviço. Que bacana. Isso é muito bacana. E eu acho assim, a única coisa que precisa também melhorar é não confundir política de saúde com politicagem na saúde. Que isso, eu acho que isso tem enfraquecido muito os conselhos locais, os conselhos municipais, o conselho estadual, né? Levando a questão de brigas ideológicas que só atrasam o processo como um todo. Isso é uma posição que eu não abro mão. E aí, eu acho isso também, eu também não abro mão disso, aqui eu sempre falo, a minha função é técnica. Eu sou gerente da urgência e emergência, mas eu sou técnica. Eu olho isso. E aí quando a gente fala assim dessa questão, a gente não tem que pensar. Hoje nós não estamos em pirâmide. Pirâmide era quem embaixo, em cima, o alto, não tem não. Hoje ninguém é melhor. Cada um dentro do seu saber. Então, E as pessoas não aceitam mais essa pirâmide. Não, ninguém sabe mais do que ninguém. O médico da urgência não sabe manejar um pré-natal, não sabe manejar um pré-natal de alto risco, ele não vai saber fazer Ele isso. vai depender do outro. Então, assim, cada um dentro do seu saber, ninguém sabe mais que o outro, e ninguém é melhor do que o outro, porque eu estou na UPA, porque eu estou no serviço de atenção no SAMU, porque eu estou no hospital, e o da primária, não. Olha o que a pergunta dessa auxiliar de enfermagem nos fez refletir. E aí eu falo, né? A enfermagem também precisa valorizar as diferentes categorias dentro da nossa profissão. Enfermeiro, técnico e auxiliar precisam sentar também e discutir os seus problemas, as suas potencialidades, para que a gente se fortaleça mais a um. Exatamente. Vamos encerrando? Vamos Você encerrando. já sabe encerrar ainda? Você já Eu esqueceu? sei. Primeiro. Mas é bom demais, porque foi bom. Não, a gente Respira. ouvir. Respira. Porque é tanta coisa, assim, né? E a minha área Você gosta, de atuação, que eu gosto, que eu vivo, né? Meus 17, quase 18 anos já de profissão. E a gente vê que, assim, o papel que a enfermagem faz a diferença, que existe uma gestão preocupada, de fato, lá com a ponta. Não é uma gestão do achismo, eu acho que tem que ser assim. Tem dados, tem estrutura, tem processos. Então, a enfermagem que está lá na ponta, parar também de ficar só criticando e passar a contribuir também. Sim. Opa, deixa eu conhecer essa gestão, então entender o que eles estão fazendo, como que a gente pode contribuir para melhorar. E dando um recadinho, se você ainda não curtiu, comentou e compartilhou o nosso podcast, para aí agora, curte esse episódio, porque ele foi incrível, sensacional. Aprendemos muito sobre a rede de urgência e emergência de BH, que serve também de inspiração para você que está em outra cidade, que está em cargos de gestão também, ou que está pretendendo ocupar um cargo de gestão. Olha quanta inspiração para você. Então, curte, comenta, compartilha, segue o Corém nas redes sociais, @CoremMG no Instagram e @enfermagempod no Instagram também, para ficar por dentro de tudo que está acontecendo na enfermagem mineira, brasileira e mundial. Eu já vou agradecer que depois você fala, elas falam, mas eu vou agradecer vocês pela presença, por tanto saber, tanta coisa que vocês trouxeram aqui pra gente, de informação e de história mesmo, de vida de vocês, que foi de fato inspirador. Inspiram. Foram muitos starts aqui, né? Desde falar da força do trabalho, da coragem,
Até aquela questão assim, saber sentar, buscar a cadeira é fácil. Agora, sentar na cadeira e ficar nessa cadeira não é coisa para qualquer um. Olha, eu admiro demais o trabalho de vocês, Renata, Kênia. Vocês estão num local extremamente complexo, não é fácil, né? Estar falando aqui parece, não, está ali. Não, mas eu entendo o quanto que é difícil, mas não é o difícil na questão ruim, é desafiador. Né? Eu vou trocar essa palavra difícil para desafiador, e eu, em nome, né, da população mesmo de Belo Horizonte, da enfermagem, em nome da gestão do Corém, queremos agradecer o que vocês vieram fazer aqui, a entrega de vocês, que vocês possam contar conosco e também ter muito sucesso, e que a nossa enfermagem, a enfermagem que está na linha de frente, na ponta, também entenda um pouco, né, de toda a complexidade que é fazer a gestão, porque muitas vezes nós não, que estamos na gestão, nós não vamos conseguir agradar a todos, né, atender às particularidades, às peculiaridades de cada um. Mas aqui nós falamos que o mais importante é fazer gestão de pessoas. E a gestão de pessoas exige uma ponte de mão dupla, né? De quem faz a gestão e de quem recebe essa gestão. Então, parabéns, Renata, parabéns, Kênia. E aí fica aqui uma lembrança do nosso podcast. E eu vou ler primeiro, né? E é pelo conhecimento de pessoas como você, Kênia, Renata, que temos a certeza de que a enfermagem pode. Muito obrigado por você participar conosco, por estar aqui conosco. E eu agradeço demais. E nós vamos ter que trocar o broxinho de Renata. Tá. O broxinho dela ficou dourado. Aqui, ó, caiu na minha mão. Foi na minha mão, foi na sua não. Então, vamos terminar com a energia. Vamos deixar a rede social. Rede social, se quiser deixar. É mesmo, Renata. Tá. E a rede social. Tá bom. Primeiro, eu queria só falar uma coisa para vocês, na verdade, para os enfermeiros, né? Ouse ser um enfermeiro de excelência. Queria agradecer o convite que a gente recebeu, a gente estava lá no evento também. Ah, que bom. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui. É muito bom a gente falar daquilo que a gente acredita. Então, quando fala assim, aí eu quero falar mais. E você vai receber esse convite. Vou receber o convite, vou aceitar com muito prazer, tá? Queria agradecer muito, né, essa oportunidade. Queria agradecer também a equipe da secretaria, doutora Raquel Felizardo, pela confiança, né? Me convidou, conhece o meu trabalho, mas a gente, né, muito do que eu consegui fazer foi devido ao apoio da gestão, né? De toda a secretaria também, de toda a equipe que trabalha com a gente, que a gente não faz nada sozinho, né? Às vezes a gente está ali apresentando um resultado, a gente vem como uma diretriz principal, mas a gente tem uma equipe enorme que compila os dados, que atua na discussão de uma nota, então todo mundo com seu valor, né? Enfermeiros e não enfermeiros, mas é isso, assim, que a gente tenha mais oportunidades, né, de discutir vários projetos, né? E que a enfermagem ouse ser aí fantástica. Como maravilha. Mas ouse ser. Sua rede social? É Renata com Renata com TH Mourão, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Legal. Kênia? Então, eu também gostaria de agradecer a oportunidade. Quero dizer que todo mundo pode, né? A enfermagem pode, basta só querer. E aí fazer por isso, né? Eu acho que eu saí lá em 99, eu era auxiliar de enfermagem e hoje eu sou gerente da urgência e emergência de Belo Horizonte. E assim, eu só tô aqui. Gente, é lindo, né? E eu só tô aqui nesse lugar não teve empurrão, não. Foi trabalhando mesmo, trabalhando e dedicando, né? E nada demais, nada que vocês podem fazer com vontade, é ter vontade de fazer aquilo, né? É fazer merecer o seu salário, é fazer fazer o bem para o trabalhador que está ali junto com você, né? Sentir bem o profissional, né? O usuário ter a entrega, o valor dele. Então, assim, todo mundo pode estar aqui nesse lugar. E, assim, eu falo que eu acho que é muito interessante quando a gente pensa que eu nem tenho vaidade de falar assim, gerente da gerência, eu nem conto para as pessoas isso. Sabe por quê? Porque eu sinto uma responsabilidade tão grande,
É disso muita aqui. responsabilidade. É muita responsabilidade. As duas carregam uma responsabilidade enorme. E é muita responsabilidade mesmo. Mas eu sou muito feliz no que eu faço. Então, assim, e tem uma coisa que eu faço, que eu levo pra minha vida. Eu só faço o que eu acredito, eu só permaneço onde eu sinto bem, onde que eu vejo que eu vou conseguir que tenha resultado. Senão eu não fico. Eu junto as minhas coisas e vou embora. Porque o meu tempo é muito valioso. Né? Cada minuto de vida meu é muito valioso. Eu quero empregar ele no que eu tenha resultado, no que agrega valor para a pessoa, no que agrega valor para mim. Tá? Então, Que acho lindo, que é isso. né? Excelente. Nossa, Você quer deixar o Que rei? delícia. Em meu Instagram e meu LinkedIn é Kenia_Vidal, Kenia com Y. Uau. Excelente. Maravilhoso. Então, podemos Podemos. encerrar? Foi muito bom. Foi muito bom. Muito bom. Maravilhoso. Então não esquece de curtir aí não, comentar e compartilhar. E assim encerramos mais um Enfermagem Pode! Que legal, gente.